você nesta manhã. Se você já parou para pensar ou imaginar você face a face com esse Deus de amor. Como Deus tem sido misericordioso para com o seu povo, para com a sua igreja, para com a nossa vida. Somente Deus Ele sabe o que eu estou falando nesta manhã. Semana passada eu estava pregando lá na igreja de Bela Vista, né, irmã? Bela Vista, Guarulhos, território do Marco Lamarques, né? É isso. Hoje ele está lá no Bela Vista. Foi uma surpresa para mim, porque a irmã que me levou lá falou assim: olha, ninguém conhece o pregador. E quando eu chego lá, tem 2 primos. Vocês sabem que eles estavam frequentando a igreja de Jardim São Paulo, eles estavam já na igreja há 10 anos mais ou menos, né, velho? Fiquei muito feliz, muito feliz. Mas confesso aos irmãos que as provações, as tribulações do nosso dia a dia nos fazem abaixar a cabeça e muitas vezes a prostrar-se, a levar a cabeça ao chão e reconhecer a misericórdia de Deus por nossa vida. Eu gostaria nesta manhã de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, que somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor, a nossa adoração. Em Salmos 84, aqueles que quiserem compartilhar conosco a palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz assim, Salmos 84, é uma bem-aventurança ao povo, este versículo. Ele fala assim, Salmos 84, 4. Bem-aventurado os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Prezados, eu fico feliz quando eu estou no sábado na casa do meu Deus, do nosso Deus. Porque diante de tantas dificuldades, de tanta maldade, de tanta adversidade, eu ainda conheço pessoas que vêm aqui louvar a Deus e honrar a Deus, a dar atributos de louvor a esse Deus de amor. Mas vejo também o inimigo sentar no primeiro banco e querer fazer a tempestade no povo do Senhor. Mas já é derrotado em nome de Jesus. Amém. Como é bom estar na casa de Deus com pessoas que professam a sua mesma fé, essa mesma fé. Isso nos fortalece no dia a dia, irmãos. Como precisamos da igreja unida em Cristo Jesus. Cada qual aqui, é um pedacinho de Deus, partículas desse Deus maravilhoso de misericórdia, especiais, defensoras da verdade, dos princípios, da ética, da moral, coisa que não podemos ver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas temos um Deus que vê tudo. Mas eu vos falo nessa manhã o seguinte, eu não quero só eu falar, mas deixar a palavra de Deus falar. Há um Deus
que ouve, que vê e que sabe o que é melhor para cada um de nós. Creia nisso. Porque somente Deus, para mim estar pregando hoje aqui para os irmãos. E em nome da minha família, agradeço humildemente, de todo o meu coração, a cada irmão que tem orado, dobrado o seu joelho, o seu tempo, em prol da minha vida e da vida da minha família. A palavra de Deus nos diz, em Salmos 37, aqui está a mensagem desta manhã. Salmos 37, versículos 23 e 24. Salmos 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se conduz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura. Essa expressão, um homem bom, significa um herói, significa um homem valente, um homem que tem princípios, primeiro pela verdade, segundo, pelo direito, terceiro, pela justiça, quarto, que tem o bem como norma de sua vida, e quinto, que se sente feliz em viver para Deus. Você se sente feliz por viver para Deus? Eu me sinto. Com toda a perplexidade desse mundo. Deus não dá um fardo que você não possa carregar. Mas os atributos de louvor que nós fazemos a Ele, eu tenho certeza que os anjos dão glória por saber do nosso sofrimento aqui, por nós estarmos juntamente com este Deus maravilhoso, querer Ele, almejá-lo, saber que há uma promessa que Ele vai voltar. Mas a palavra de Deus aqui no versículo 23 nos diz: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. O que é isso? A palavra de Deus está nos dizendo que, embora as dificuldades, embora as provas, o homem bom, ele prospera no Senhor. Eu gostaria de compartilhar nesta manhã de sábado, porque se alguém duvida que em meio à sua dificuldade você não está prosperando, tira isso agora da tua mente e do teu coração, porque a cruz do Calvário é a maior resposta da dignidade de Deus por cada um de nós. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos como um homem pode prosperar entre dificuldades e provas. Em Gênesis, capítulo 39, nós vamos ver uma parte
José era amado por seu pai, escolhido por seu pai para ser o sucessor, seu sucessor. E tudo que os seus irmãos faziam, José ia lá para o seu pai e falava assim: ó, como ele está fazendo isso, isso, isso. Perante seus irmãos era o quê? Amado? Odiado. Mas eu gostaria de me atentar nesta manhã, diante da vida de José, 4 pontos que para mim me chamaram a atenção. O primeiro está aqui no versículo 2, no capítulo 39, versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O que José era quando chegou ali? Escravo, irmãos. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo é que José tinha princípios, um caráter já formado diante do que é justiça, diante do que é reto, diante do que é direito, diante do que é ser um homem bom, íntegro. E ele começou a praticar na casa de Potifar o que ele havia aprendido, o quê? Valores. O que me chamou a atenção dessa história foi de Deus ter permitido que José passasse por essa circunstância. Porque até então, o capítulo 37 nos diz que José era amado pelo seu pai. Aqui no versículo 3, do capítulo 37, nos diz: ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Eu não sei se José era ingênuo, mas José contava os seus sonhos. E vai José novamente aos seus irmãos, juntamente com seu pai, e fala assim: olha, eu tive um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso odiaram mais. Ele falou assim, ó, pois, no versículo 6, pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Eu não sei se foi uma audácia, um atrevimento de José, mas a palavra de Deus continua: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava-o consigo mesmo. Porém, outra razão, porque José dispunha da preferência paterna, enquanto
encontrava-se no fato de ele ser filho de Raquel. Tudo indicava que Jacó estivesse planejando deixar José como sucessor. Como prova dessa intenção, a sua túnica colorida. Ou melhor, túnica principesca. Amado por seu pai, odiado por seus irmãos. O que a palavra de Deus nos diz nesta manhã entre as dificuldades? Este jovem de 17 anos vai para um lugar que não conhece. Você já teve que começar a sua vida de novo? É fácil? Não é fácil. Mas o versículo 39 diz assim, que o Senhor era com quem? José. Queridos, eu quero vos falar nesta manhã, que não importa o que você está passando, mas que Deus é contigo. Eu vou além. Deus tem um plano para essa igreja. Não permita que nós congregamos do jeito que estamos. É muito pobre e pequeno diante da soberania e da grandeza do nosso Deus. Somos nós a igreja de Cristo. Mas há um exemplo a ser seguido na palavra de Deus, que é justamente a história deste jovem. Pois tudo o que José fazia, Deus o abençoava. E nesta manhã, eu não sei a sua dificuldade, a sua adversidade, mas eu conclamo a minha igreja, a que tudo o que for fazer, faça o melhor. Diante de toda a maldade das pessoas que não professam o amor em Cristo Jesus, faça sempre o melhor. Capítulo 39, versículo 3, a palavra de Deus vem, nos fala, vendo Potifar que o seu Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio, por amor a quem? De quem? De José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. A Bíblia fala que José, em aparência, era formoso. Era um jovem bonito. Você imagina naquela época, formoso, bonito, inteligente, e Deus abençoando. Você acha que Satanás iria ficar quieto, parado? Queridos, nós vamos ter tentações, nós vamos ser provados, nossa casa, nossos filhos. Porém, há um Deus que é por você e por mim. Há um Deus que se manifestou na vida deste jovem, ao ponto dele não fazer nenhuma adversidade, ou pecar contra este Deus. E eu creio nos dias de hoje, que nós também temos esse poder de não pecar diante de Deus. Mas temos que ter a integridade pela verdade, pelo direito, pela justiça, bem
norma de vida para aqueles que são felizes diante de Deus. E é nisso daqui que eu quero me apegar nesta manhã. Você é feliz diante do Deus que supre as suas necessidades, que deixa muitas vezes você passar por dificuldades, por provas. Você é feliz diante deste Deus que muitas vezes você pode perder certas coisas que inimagináveis na sua vida. Tudo parecia perfeito diante de uma situação e de repente vem um caminhão de água. Acaba tudo. Você tem que começar tudo de novo. Que Deus é esse? Esse é um Deus de amor que quer fazer o seu povo crescer em espírito e em verdade. Mesmo tentado por uma mulher, mesmo ameaçado de morte, a palavra de Deus, eu gostaria de me atentar a algumas coisas, alguns pontos que José nos deixou um exemplo. Ele não cedeu à tentação. Primeiro, virtude de caráter. Ele construíra dotado dos elementos da vontade, da inteligência e da consciência bem formada. Somente diante da palavra de Deus nós vamos suprir as nossas dificuldades e provas. Segundo, em virtude dos deveres que reconhecera, em tudo que ele fazia o melhor. Mas está na hora da igreja de Pinheiros acordar para fazer o melhor, não somente para a igreja, mas para com Deus. Estamos dormindo um sono satânico. Todos nós, sem exceção, líderes, pastores, ancião, diretores, membros, de quem é a culpa? A culpa é quando todos nós se unirmos em prol de Cristo Jesus. Unidos em Cristo, nós vamos ser o quê? Novas criaturas. Vamos deixar o mundo lá fora e vamos começar a enxergar os céus. Mesmo lançado em uma prisão, o Senhor era com este jovem. Terceiro, em virtude de seus deveres para com Deus, cuja soberania ele reconhecia como sendo suprema em sua existência. Queridos, os problemas não podem ser maior do que este Deus que nós viemos aqui adorar nesta manhã. Nós temos que crer, temos que viver o verdadeiro cristianismo. E viver este verdadeiro cristianismo, muitas vezes nós vamos ter que nos abster de certas pessoas, de falar não ao pecado, não à inveja, não às pessoas maltratarem as pessoas. O bem maior deste mundo se chama ser humano, se chama nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que veio para vir pregar a palavra de salvação àqueles perdidos que não conhecem o milagre que Jesus faz nas nossas vidas. Salmos 37, versículos 24. A palavra de Deus nos diz: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Tem aqui você tido o privilégio de ser seguro pela mão de Cristo, pelo poder de Cristo. Eu já venho um mês mas até então não compreendi. Mas hoje eu compreendo. Falar é gostoso.
e viver uma adversidade. Eu fico imaginando Pedro. Andou com Jesus, pegou na mão de Jesus. E Jesus fala para aquele homem de pequena fé. Pode, Jesus, Ele deu uma promessa que viria nos buscar. Porém, diante deste versículo, a palavra de Deus nos diz que a gente nunca vai cair, na verdade. A gente sabe que Ele vai. Em Mateus, capítulo 14, versículos 31, nós temos um exemplo claro. Mateus 14, 31. O que Jesus pode fazer por mim e por você? E nos diz respeito ao seguinte: prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-a e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Depois de Jesus ter pregado o dia inteiro, Jesus saiu para o mar. E os discípulos seguiram o barco adiante. Não foi assim? Olha aqui, ó, versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, por volta das 3 horas da manhã em diante, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, não sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor. Do que você precisa ser salvo nesta manhã? De que tempestade? Que caminho te assombrou ao ponto de você perder a tua fé em Cristo Jesus? Este mesmo Deus hoje prontamente está com a